A paz do Senhor, povo de Deus. Eu tenho certeza que você crê em milagres, mas existem momentos na nossa vida que nos traz alguma dúvida. Mas hoje você vai ouvir um testemunho que vai provar que milagres existem. Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa Mais que Vencedores. Imagine você, aos 15 anos de idade, receber a notícia da medicina que para você lhe resta pouco tempo de vida. Foi isso que aconteceu com o presbítero Eduardo Buriti, que está aqui comigo no Mais que Vencedores. E 15 anos depois, ele vem provar pessoalmente que milagre ainda existe. Presbítero Eduardo, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Mais que Vencedores. Pai do Senhor, presbítero Robenilson, é um prazer para mim participar do programa Mais que Vencedores e contar o que Deus tem feito na minha vida. Me diga como tudo começou, presbítero. Presbítero Robenilson, a minha infância foi uma infância normal. Brincava como criança, estudava, jogava bola. Porém, ao completar meus 10 anos de idade, comecei a sentir alguns sintomas estranhos, como dores de cabeça fortes, vômitos. Foi quando meus pais eles se interessaram em fazer exames para descobrir o que realmente eu estava passando, né? E depois de uma pilha de exames, através de uma tomografia magnética, foi constatado um tumor maligno na minha cabeça, ao nível do tronco cerebral. E qual foi, irmão Eduardo, a reação da família ao receber essa notícia? Como foi constatado o tumor, começamos a procurar a solução para o problema, né? E, através da medicina. E foi feita uma cirurgia no dia 25 de março de 1992 para a retirada do tumor. Como o tumor estava localizado ao nível do tronco cerebral, não tinha como o médico fazer a retirada completa do mesmo, né? Tanto que ele conseguiu retirar parte do tumor. Poucos dias depois, foi feita uma nova cirurgia e foi colocado na minha cabeça uma válvula, um aparelho chamado válvula, que é para fazer a hidrocefalia, a retirada do líquido que estava infiltrando neste tumor, consequentemente fazendo com que o tumor aumentasse de tamanho. E, Roberto, nos anos de 92 e 93, eu passei por diversos sofrimentos, né? Na recuperação da cirurgia, sentindo dores de cabeça, com enjoos frequentes. Eu lembro que na época eu já comia, na mesa lá de casa, já era colocado um balde ao lado, né, para vomitar, porque era certeza. Todas as vezes que eu comia, sentia enjoos e vomitava. Lembro também de épocas em que a minha língua era como se estivesse presa, ficou embolada, e era muito difícil alguém entender o que eu falava. Muito difícil mesmo. Só me alimentava de líquidos nessa época e muito mal. Líquidos entrava com dificuldade, né? Tomava medicações todos os dias, comprimidos, injetáveis, e passamos por dificuldades imensas, né? Com as medicações que eu tomava, eu engordei muito, eu enchei, fiquei bem gordo, com a aparência bem diferente da minha, né? E quando foi isso, 92, 93, nessa dificuldade todinha, quando foi no final de 93, inexplicavelmente, eu tive uma melhora. Foi quando eu comecei a participar de festas, comecei a beber, até com os meus colegas, indo às festas, isso 13, 14, 15 anos de idade. 94, 95 e 96. O melhor, assim, posso dizer, inexplicável. Quando foi no final de 1996, quando eu nem me lembrava mais do câncer, quando eu nem me lembrava mais da doença, né? Quando eu acordei, posso dizer assim, eu estava internado em um hospital em Natal, né? Tinha sofrido uma recaída, e sempre quando eu sofria essas recaídas, eu olhava, que estava do meu lado era meu pai ou minha mãe, e eu perguntava: o que aconteceu, pai? Por que eu estou aqui no hospital? Né? Aí ele dizia: não, é porque toda aquela doença que você teve naquela época voltou de novo.
E nessa época, Robenilson, passamos mais ou menos mais de 45 dias internado no hospital. Nessa época foram feitos diversos exames novamente para saber a situação do tumor. E o médico tentou outros tipos de tratamento, como já tinha feito cirurgia, como já tinha sido colocado válvula. Ele nessa época ele fez a radioterapia. E como meu pai na época tinha uma boa condição financeira, na época ele era um comerciante, e ele investiu mesmo, investiu na minha saúde, fez radioterapia, pagou a radioterapia, e acredito que foi em um intervalo dessas radioterapias, eu apaguei novamente. Em algumas vezes eu entrei em estado de coma, de inconsciência total. Eu acredito que em um intervalo dessas radioterapias eu entrei em estado de coma. E geralmente quando dava essas apagadas aí, quando tornava, momentos antes e momentos depois, eu não me lembrava mais de nada, de alguns momentos antes e depois desses apagões aí. Os médicos eles chegaram a explicar qual a causa da volta do tumor? Isso teve a ver com o fato de você passar a beber, a fazer certas coisas? O médico não chegou a nos explicar o porquê da volta não, até porque o tumor continuava lá. O tumor não saiu, ele tirou apenas parte do tumor, E, como eu falei, passamos muitos dias internados, com medicações fortes, tratamento com medicações, até o dia em que o médico fez uma nova tomografia magnética e, ao receber o resultado dessa tomografia magnética, já, como eu falei, depois de ter feito todo o tratamento, depois de ter feito 2 cirurgias, depois de ter feito radioterapia, depois de ter feito tratamento com medicações no internamento, foi feita essa tomografia magnética e o resultado da tomografia magnética, que eu estou com ela aqui, foi o seguinte: processo expansivo ao nível do tronco cerebral. Foi quando o médico olhou esse resultado, chamou meu pai em particular e disse assim para ele: Edmilson, o que eu podia fazer pelo seu filho, eu já fiz. Entregue-o a Jesus, pois não posso mais fazer nada. E pai, contando esse testemunho, ele sempre diz que naquele momento ele começou a derramar lágrimas na receituário do dia, e disse, e pensou, a partir de hoje vou ser crente e vou salvar meu filho. Mas por que essa decisão dele, a partir de hoje eu vou ser crente e vou salvar meu filho? Porventura ele já tinha ouvido alguém pregar para ele de um Deus que poderia fazer o impossível? Robenilson, lá no hospital, vários crentes, como em todas as cidades acontece, os crentes visitam, pregam a palavra de Deus, e sempre dão uma palavra de conforto para aqueles que estão passando por dificuldades. E pai diz sempre que era nessas horas que ele sentia conforto, em meio àquela aflição toda, em meio àquele processo todo de dificuldade, de enfermidade, de sofrimento, Ele disse que era nessas horas, quando chegava um irmão lá e pregava a palavra de Deus, cantava hinos de louvor ao Senhor, era nessas horas que ele sentia conforto. E quando o médico disse isso, foi quando ele tomou essa decisão. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como ele já tinha ouvido a palavra de Deus já no hospital, e essa fé foi raiando no coração dele. E quando o médico disse essas palavras, ele não contou conversa e imaginou na mesma hora: a partir de hoje eu vou ser crente. Com certeza Jesus vai salvar meu filho. E na mesma hora, como ele já estava decidido, foi ao orelhão, lá no hospital mesmo, ligou para minha mãe e disse: Eliana, a partir de hoje eu vou ser crente. E veio a Parelhas, se informou como poderia aceitar Jesus, como faria para ir à igreja, e foi à igreja no domingo seguinte e entregou a sua vida para Jesus.
E como está escrito na palavra de Deus, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós, minha mãe, meus irmãos, e posso dizer até eu, percebemos a mudança na vida do meu pai, né? E já que o médico tinha desenganado, no outro dia ele foi me buscar em Natal. Foi me buscar em Natal para vir para ficar com a família em casa. Já que o médico tinha desenganado, não adiantava eu continuar lá, só ia piorar até morrer, né? E o médico chegou a dizer ao meu pai que o caso era irreversível e estipulou 2 meses de vida, né? No máximo 2 meses de vida. E foi quando a igreja começou a orar. Quando meu pai aceitou Jesus, pediu oração, contou a história na igreja, Assembleia de Deus de Parelhas. A igreja começou a orar, pedir a Deus que operasse um milagre na minha vida. E eu já não consegui me locomover sozinho, já nem sentar sozinho eu sentava. A minha consciência era pouca, minha vista totalmente afetada. Meu pai, eu me lembro que na época, meu pai fizeram umas orações lá para me rezar. Colocaram numa folha de papel em letras maiúsculas. E eu me esforçava para ler aquelas letras e não conseguia. A minha vista tinha sido totalmente afetada com esse problema todo, né? E a igreja em constante oração, meu pai sempre me convidava para ir à igreja também. E certo dia eu fui à igreja, me colocaram lá no corredor da igreja, numa cadeira de balanço. Eu arriei naquela cadeira de balanço. Nem sentado eu consegui ficar firme. Coordenação motora minha era, posso dizer, 0, né? Mas, com a igreja orando, meu pai, cada vez mais aumentando em fé, meu pai me chamou para fazer um desafio. Eduardo, você crê que se nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, Deus pode fazer milagres? Creio, pai. Vamos cancelar todas as medicações? Se nós cancelarmos a medicação e entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus, Ele pode fazer um milagre. Na hora eu temi, né? Na hora eu temi que, geralmente, quando eu me esquecia um dia de tomar aquelas medicações, eu passava o dia inteiro dormindo, não acordava. Mas eu criei no milagre de Deus, eu criei no desafio que o pai estava fazendo, que estava fazendo com fé. Eu disse, vamos, pai. Vamos, em nome de Jesus, vamos cancelar essas medicações, né? Na mesma hora, meu pai chamou meu irmão e pediu para ele ir lá na farmácia, dizer à atendente lá que não viesse aplicar a medicação. Não precisava mais aplicar aquela medicação. Meu irmão foi, e a partir daquele dia eu não tomei mais medicação nenhuma. Eu tomava comprimidos injetáveis todos os dias, sem parar, né? E Deus foi fazendo obra na minha vida. Com poucos dias eu estava andando sem a ajuda dos meus pais. Com poucos dias eu estava vendo bem. Eu posso até contar uma história, um desafio também que eu fiz com o Senhor. Depois de eu entregar a minha vida a Jesus, no segundo culto que eu fui, eu entreguei a minha vida a Jesus também. Nesse segundo culto que eu fui, eu já fui andando, sentei nos bancos da igreja, e aceitei Jesus, e meu pai me matriculou na Coepar. Todos sabem aqui que a Coepar é uma escola particular. O pai pagou a matrícula, comprou as apostilas, na época eram apostilas para cada matéria, pagou tudo aquilo e foi ridicularizado pelos familiares. Como é que você faz uma coisa dessa, Edmilson? Você não está vendo a situação do seu filho? Você não está vendo que ele não tem condições de estudar? A situação dele, o médico desenganou e você faz uma coisa dessa, paga matrícula, compra livros. Eu disse, pai, deixa eu ser doido. Pai, foi essa a resposta que meu pai deu. Eu creio que ele vai estudar esse ano. E eu me lembro que faltava uma semana para começar as aulas. E eu abri os livros, eu não conseguia ver nada. Conseguia ver uns traços pretos, não conseguia ler as letras daqueles livros. E eu comecei um desafio com Deus. Senhor, faltam 7 dias para começar as aulas. E eu abro os livros e não consigo ver nada, não consigo ler. E passava-se os dias, Senhor, faltam 6. Abri os livros novamente e não consigo ver nada. Faltam 5, faltam 4. Até a segunda-feira que iniciava as aulas, e eu sempre comandava, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. E quando eu abrir os livros na segunda-feira, eu vou conseguir ler tudo. E na segunda-feira, primeiro dia de aula, eu peguei a agenda escolar, que era o menor de todos os livros. Quando eu abri ele, consegui
ler tudo que estava escrito na agenda escolar. Glória a Deus. É porque Deus, né, está escrito na palavra do Senhor que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Está escrito no livro de São Lucas, capítulo 18, versículo 27. E a partir daí, foi só cada vez mais melhorando. A passar dos dias, fui tendo melhoras, né? E posso até avançar até o ano de 1999. O ano de 1999, quando eu já me sentindo curado, eu já fazendo tudo, estudando, namorando, me relacionando bem com os meus familiares, indo à igreja, cantando, pregando, já testemunhando do que Deus tinha feito na minha vida. Eu disse: Pai, eu quero comprovar, né, o que Deus tem feito na minha vida através de exames. Eu quero contar o meu testemunho e poder provar para as pessoas que Jesus realmente me curou. Eu quero fazer novos exames, né? E meu pai concordou com isso. Nós fomos novamente a Natal. Foi feita uma ressonância magnética novamente. E o médico que me acompanha desde 1992, quando tudo iniciou-se, no dia 3 de agosto de 1999, eu fui mostrar a ele essa ressonância magnética. A conclusão está aqui em minhas mãos, que também eu quero mostrar para todos que quiserem ler. Está aqui: não há sinal no presente estudo de tumor residual ou recidiva, né? Então, se ele disse, pode dar graças a Deus todos os dias, pois não existe mais tumor na sua cabeça. Eu sempre ficava imaginando, né? Porque como ele me designou, achou que não tinha mais jeito para mim, eu ficava imaginando o meu reencontro com ele, né? Depois de algum tempo, né, ao ele me ver, o que é que ele imaginaria, né? E foi um momento de muita alegria quando ele deu essa notícia, pois eu já ia convicto, né? Eu já me sentia bem e creio grandemente no poder de Deus, já estava crendo no milagre, já contava o milagre de Deus às pessoas, e estava com tanta certeza que ele dizia essas palavras, que quando ele disse isso lá, eu sorri, eu fiquei muito feliz. Meu pai estava lá, alguns irmãos foram conosco para comprovar, né, o que o médico iria dizer lá no momento, e foi alegria imensa. Graças a Deus. E hoje, quem é o presbítero Eduardo Buriti? Amém, Rodrigo. Graças a Deus, hoje eu sou casado, sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dirijo uma congregação, aqui é a congregação lá do bairro São Sebastião. Tenho um casal de filhos, uma menina já de 9 anos de idade, um menino de 5 anos de idade. Tenho 10 anos de casado já. Trabalho exatamente no hospital aqui de Parelhas há 11 anos. Jesus me colocou para trabalhar dentro do hospital, para testificar das grandezas dele, né? E o mais importante, não tomo nenhum comprimido, não sinto nenhum sequer tonturas nem dores de cabeça, enjoos. Eu não estou nem lembrado da última vez que eu vomitei, faz décadas, né, que eu vomitei, né? Graças a Deus, me sinto bem, eu como de tudo. O povo diz, mas você come até carne carregada, eu como de tudo, né? Pulo, corro e não sinto dor nenhuma, né? Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, Ele opera grandes coisas em nossas vidas. Louvado seja Deus por tudo isso. Nós queremos agradecer a presença do presbítero Eduardo aqui no Mais Que Vencedores. E para terminar, irmão Eduardo, queria que você deixasse uma mensagem, porque com certeza alguém que está nos assistindo vai querer ouvir uma palavra de você. Eu que agradeço, Robenilson, por poder participar do programa Mais Que Vencedores, e quero dizer que para Deus não existe nada impossível, né? A fé, eu costumo dizer que a fé é desafio à lógica. Quando a lógica humana, né, diz que não tem mais jeito, que acabou ali, é nessas horas que Deus pode fazer o milagre, é nessas horas que Deus age, né? Então, se você está passando por um problema difícil, se você está enfrentando problema semelhante ao meu, pode crer, pode clamar a Deus, pode insistir, porque Deus ele não se cansa não. Deus pode fazer um milagre na sua vida também. Eu posso comprovar isso. Eu sou prova disso. Jesus pode fazer também na sua, porque eu não sou melhor do que você. Jesus também te ama, como Ele ama a todos, e pode agir na sua vida maravilhosamente. E você,
que acabou de assistir esse testemunho maravilhoso do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Nem tudo está perdido. Você que está nos assistindo em qualquer lugar que seja nesse mundo, saiba que há um Deus que tudo pode fazer. E você, meu irmão, que acabou de assistir, eu lhe peço que você repasse esse vídeo, porque existe alguém precisando ouvir o que Deus fez na vida do presbítero Eduardo. Presbítero Robinilson. Pois não, Breno. Queria que você abrisse só um espaço, porque eu quero mandar um alô para os meus colegas de trabalho lá de Jardim Seridó, pois eu também trabalho lá em uma escola Calpurnia, Casa de Amorim. Quero mandar um abraço para todos os meus colegas de trabalho ali em Jardim Seridó. Louvado seja Deus pelo testemunho que nós acabamos de ouvir. E eu gostaria de dizer, você também pode fazer parte do programa Mais Que Vencedores, dando suas sugestões através do nosso e-mail. E eu quero dizer a você, cantor, cantora, que está com seu CD gravado e gostaria de participar do Mais Que Vencedores, entre também em contato conosco. Que Deus te abençoe. Programa Mais Que Vencedores, abençoando a sua vida. E agora eu quero fazer uma rápida oração. Pai, te dou graças em nome de Jesus por mais esse programa realizado, e eu te peço que este programa, Senhor, venha abençoar grandemente vidas por este mundo afora, e o teu nome venha ser glorificado. Eu te agradeço em nome de Jesus.